Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Sou Cristina Mello e estarei comentando a lição de número 4, que será ministrada no dia 26 de julho de 2020. Neste terceiro trimestre, nós estamos estudando as lições bíblicas sobre o tema A Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. O comentarista de nossa lição é o pastor Douglas Batista. É uma lição muito importante para o dia de hoje, com o tema A Iluminação Espiritual do Crente, e tem a finalidade de nos trazer as verdades da palavra de Deus acerca da nossa salvação. O termo iluminação é um conceito teológico segundo o qual o Espírito Santo capacita o cristão a entender a revelação divina expressa nas Escrituras. Esta iluminação leva o crente a apreciar adequadamente as bênçãos da salvação em Cristo. E nesta aula nós iremos compreender a esperança e a herança que temos em Cristo e que também devemos viver de acordo com esta nova realidade. É importante nós entendermos aqui que essa iluminação de que trata a lição é uma iluminação pelo Espírito Santo de Deus. Iluminação espiritual, não é através de nosso intelecto, de tudo aquilo que nós aprendemos nas academias, na faculdade ou fazendo as leituras que todo crente faz, de livros variados, é que vai trazer essa revelação. Mas é uma revelação vinda diretamente do Espírito Santo de Deus. Então, é uma iluminação que Paulo trata aqui, vinda de Deus. Tanto é que ele ora para que os efésios sejam iluminados. Ele fala com eles qual foi a oração que ele fez diante de Deus, intercedendo em favor deles. É isso que nós vamos tratar nessa lição de número 4. O texto áureo, ele está na carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 17, e diz assim: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. A verdade prática diz: a vocação do crente inclui a herança de preciosas riquezas conferidas aos eleitos pela grandeza do poder de Deus. Veja que fala da vocação do crente, que é a chamada, a salvação, que os crentes em Efésios já atenderam e nós também, e ele fala sobre essas preciosas riquezas que são concedidas a estes eleitos, aos salvos na pessoa de Jesus Cristo. A verdade prática traz isso para nós. Antes de iniciarmos o comentário da lição, gostaria de te pedir que se inscreva no meu canal, se você gostou desse vídeo, que você compartilhe aí com seus amigos. Eu vou fazer diferente nesta lição, eu não vou adentrar a todos os tópicos da lição, eu vou comentar a leitura bíblica em classe, visto que ela contempla toda a lição. O autor ele explora bem todos os versículos que foi colocado aqui na nossa leitura bíblica em classe para o dia de hoje. Se você ainda não leu, leia agora, antes de dar sequência aos vídeos, lá em Efésios capítulo 1, versículos 15 ao 23. A leitura bíblica em classe está na carta aos Efésios, capítulo 1, versículos do 15 ao 23. Nós sabemos, como já vimos em aulas anteriores, que esta carta ela foi escrita enquanto Paulo estava na prisão em Roma, o qual está registrado ali a sua chegada neste lugar no capítulo 28 do livro de Atos, e nós vemos que bem anterior a isso, bem anterior mesmo, Paulo ele esteve ali em Éfeso e evangelizou aqueles irmãos por muito tempo. Foi um dos lugares onde mais
Paulo esteve. Então ele tinha um profundo conhecimento daqueles irmãos e dentro ali da prisão em Roma ele recebe uma notícia que está aqui no versículo 15. Pelo que, ouvindo eu também a fé que há entre vós há no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos, então Paulo ouviu falar dos crentes em Efésios. Esses crentes, eles tinham fé e eles tinham muito amor uns pelos outros. E isto leva Paulo a explicar o motivo da sua carta, da sua escrita. Não cesso de dar graças a Deus por vós. Então, quando Paulo lembrava dos irmãos em Efésios, mesmo estando preso, ele glorificava, dava graças ao nome do Senhor por aquela igreja estabelecida ali em Éfeso. Não é só com esta igreja que Paulo se preocupa e ora. Nós vemos outros momentos de oração que nós vamos estar falando daqui a pouco. Mas Paulo ele tinha um profundo amor pelos irmãos também ali em Efésios. E ele diz: lembrando-me de vós nas minhas orações. Então, enquanto estava preso, Paulo estava orando também pelos irmãos da igreja de Éfeso. A oração na nossa vida, na vida do crente, também na vida de Paulo, foi uma constante. Na nossa vida também deve ser uma constante. Jesus, certa vez, falando aos seus discípulos, através de uma parábola, lá em Lucas capítulo 18, versículo 1, ele fala sobre o dever de orar. Orar sempre e nunca desfalecer. Nós devemos orar por nós mesmos, devemos orar por nossos familiares, devemos orar pelas autoridades, nós devemos orar pelos necessitados e também devemos orar por nossos irmãos em Cristo. A oração do apóstolo Paulo aqui foi para uma igreja já estabelecida de crentes salvos. Dentro desta carta, dessa epístola, há este momento onde Paulo fala da oração que ele fizera aos irmãos de Efésios. Eu penso que não foi uma única vez. E também nós vemos lá no capítulo 3, versículos 14 e 21, que são orações intercessórias. Nós não vamos falar desse tipo de oração nesta lição, porque nós vamos ver mais à frente uma lição que vai tratar somente disso, da intercessão de Paulo pelos Efésios. Então nós veremos com mais detalhes do que se trata essa intercessão. No verso 16, como eu disse, Paulo glorifica a Deus, dá graças a Deus pelos irmãos em Efésio e fala qual é o motivo pelo qual ele intercede por esses irmãos. Outros momentos de oração de Paulo em outras cartas, além dessas duas que eu citei, nós vemos em Filipenses capítulo 1, 9 e 11 e Colossenses 1, 9, 12. Todas as vezes que Paulo se coloca em oração pelos irmãos, é pedindo que eles tenham conhecimento das bênçãos que o Senhor tem para todos aqueles que são salvos. É interesse de Paulo, foi interesse de Paulo, tudo aquilo que o Senhor revelou acerca das bênçãos espirituais, ele quis também que as outras pessoas recebessem esta revelação. E aí, nestes momentos, ele ora, ele escreve. Nós vemos esse mesmo tipo de carta ali aos Filipenses, aos Colossenses, falando da graça salvadora, falando das maravilhosas bênçãos ali que nós recebemos quando nós fomos salvos, quando nós recebemos a Cristo em nossa vida. Então, Paulo tem esta preocupação e deve ser também uma preocupação nossa. Levar às pessoas aquilo que nós já sabemos que o nosso Deus faz por nós, fez por nós, para as outras pessoas. Nós estamos vivendo um tempo aí de muita preocupação, muito medo das pessoas e muitos não têm Cristo. Então vamos dizer assim, é o nosso papel de cristão estar trazendo, falando dessas revelações preciosas que tem na palavra de Deus para nós. Isso que Paulo escreve aqui, Deus revelou a ele.
provavelmente enquanto ele estava ali na prisão de Roma. E prontamente Paulo, ele escreve aos irmãos de Éfeso e ora por eles. No versículo 17, ele diz: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Neste verso aqui, nós vemos o pedido de Paulo, a informação do que é que ele pedia para aqueles irmãos. Então ele pede que Deus, ele reconhecendo aqui só Deus que pode dar esses dons, ele pede que Deus dê o espírito de sabedoria e entendimento. Na Bíblia de Estudo Pentecostal diz assim: peço que ele... Não, no versículo 17. Peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que conceda a vocês o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Então, Paulo inicialmente aqui reconhece que todos os dons vêm de Deus, que toda revelação de sua palavra vem de Deus e que ninguém é capaz de compreender as coisas de Deus usando inteligência e saberes adquiridos. Por quê? Porque Paulo ora. Paulo ora pedindo que Deus revele. Então não é nossa inteligência, nossos saberes adquiridos que vai trazer consciência dessas preciosas revelações, mas sim o Espírito Santo em nós. E nós precisamos estar pedindo também constantemente que o Senhor revele para nós o que está ali na palavra. Tem pessoas que lêem a Bíblia e não entendem. Às vezes eu me assusto até quando o crente diz que não entende, né? Então, peça ao Espírito Santo para te ajudar a entender o que está revelado ali. A revelação já está aqui. Então, entender o que está revelado. Amém? Então, Paulo ora e pede que Deus dê a eles o conhecimento, o espírito de sabedoria e de revelação. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 11, fala bem desta revelação que só vem de Deus. Vamos estar lendo aqui, versículo 11, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 11. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Paulo dizendo aqui que quem sabe as coisas de Deus é o Espírito de Deus. Então, Deus nos dá o dom, o entendimento para que a gente também entenda. Nós vemos aqui na sequência que o Espírito Santo, ele é aquele que nos revela a palavra, nos capacita e dá a sabedoria e o entendimento para compreendê-la, e também é ele que nos ensina como nós devemos proceder para aplicar esta palavra na nossa vida. Então tudo vem de Deus, a salvação vem de Deus, a manutenção dessa salvação vem de Deus, porque o Espírito Santo em nós, ele continua nos ensinando. E a graça, ela vai nos acompanhar até o fim, até a glorificação, quando Cristo vir arrebatar a sua igreja. No versículo 18, ele diz: tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Então aqui nesta parte aqui, nesse versículo, nós vemos falar sobre a iluminação, iluminados os olhos do vosso entendimento. Então essa iluminação é uma consequência direta de quem recebe o dom citado no versículo 17. Qual é o dom? O conhecimento do espírito de sabedoria e de revelação. É esse espírito de sabedoria e de revelação que faz com que os nossos olhos sejam iluminados. Veja lá que esta sequência de texto, iniciado ali no 15, ele vai até o 21.
os versículos são separados por vírgulas, então é uma sequência de texto. Para você entender bem, é preciso que leia até o ponto final, até o versículo 21. Então, na sequência, ele fala sobre o espírito de sabedoria e de revelação e fala que é ele que ilumina os olhos do entendimento. Então, tudo o que nós recebemos é pelo Espírito Santo de Deus. É ele que nos dá essa sabedoria. A palavra entendimento citada nesse versículo vem do grego cardia, trazendo aqui uma alusão ao coração do homem. E na linguagem bíblica, nós sabemos, o coração não se refere apenas a emoções ou vontade, mas é o centro da personalidade. Enquanto as pessoas falam que é o nosso cérebro, que é o centro da personalidade, a palavra de Deus, ela traz ali o sentido do nosso coração ser o centro da personalidade. No livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 23, traz bem essa ideia do coração ser o centro da personalidade. Ele diz que é nos nossos corações que procedem as saídas da vida. Então, esse termo entendimento, ele está relacionado ao coração. É com esse entendimento profundo, completo, que eles precisam compreender o chamamento divino, assim para entender também qual seja a esperança da sua vocação, que é a sequência natural aqui a sequência do texto. Para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Então aqui nós vemos a esperança da salvação e as riquezas da glória da sua herança. Quando nós falamos em esperança da vocação, nós estamos falando principalmente da nossa chamada. A nossa chamada a Cristo, ela tem 3 dimensões, segundo o autor da nossa lição: a passada, a presente e a futura. E todas elas estão centradas em Cristo. Vamos fazer algumas leituras aqui, citadas pelo autor. Nós vemos aqui 1 Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9, que diz que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. Nós vimos em aula anterior que a eleição, como a morte do Cordeiro, foi antes da fundação do mundo. Então essa chamada da igreja e eleição é antes da fundação do mundo. Por isso que o autor diz que ela tem 3 dimensões: a passada, a presente, que está registrada em Filipenses capítulo 3, versículos 13 e 14. Vou estar lendo: irmãos, quanto a mim não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo. Este é o nosso presente, esta é a esperança da nossa vocação no presente. Qual é? Nós não julgamos que havemos já alcançado, porque nós estamos aqui ainda. Jesus ainda não arrebatou a igreja, ainda não aconteceu o final de tudo ou a nossa morte. Enquanto estivermos aqui, nós estamos neste versículo. Nós esquecemos das coisas que ficam para trás e nós avançamos sempre em busca do alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo. Nós sabemos, nós temos esperança que tem coisas maiores ainda para nos acontecer. É nesse sentido que o pastor fala que ela é também uma esperança
do presente. E nessa esperança do presente, enquanto eu estou aqui caminhando, a minha chamada, ela abrange serviço e santificação. Ser irrepreensível, como nós vimos na aula anterior, foi para isso que Deus nos elegeu, e um viver em comunhão e andar de modo digno. Está em Efésios capítulo 1, versículo 4, capítulo 2, versículos 11 ao 18, capítulo 4, versículo 1. E é também uma esperança do futuro, conforme Efésios capítulo 5, versículo 27. Vou fazer a leitura. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Essa daqui é a apresentação gloriosa da igreja diante de Cristo no arrebatamento. A participação gloriosa no futuro, a vida eterna com Deus e a esperança de vê-lo face a face. Esta é a participação gloriosa no futuro, vida eterna com Deus e a esperança de vê-lo face a face, conforme Coríntios capítulo 13, versículo 12. Existe uma esperança neste chamamento, nesta vocação que você está seguindo. Você, eu e aqueles irmãos em Efésios. Nós sabemos que tem bênçãos para nós ainda, que vai acontecer ainda no futuro. E a sequência do texto aqui diz que esta é a esperança da sua vocação e as riquezas da glória da sua herança nos santos. Que riquezas são essas? Porque Paulo fala de riquezas e fala em herança. Paulo fala em riquezas quando ele trata das bênçãos espirituais em Cristo. Na lição 2, nós vimos a sublimidade das bênçãos espirituais. É importante você estar retomando um pouquinho, vai lá dar uma olhadinha, quais são elas. Elas estão nos primeiros versículos desse primeiro capítulo, que abrange eleição, predestinação, a adoção de filho, o perdão de pecados e, por fim, a vida eterna. São todas bênçãos espirituais. E Paulo chama de riquezas gloriosas. São essas bênçãos. Ele fala também em herança. Esse termo herança nós vemos também em Efésios capítulo 1, versículo 11. Diz assim: nele digo, em quem também fomos feito herança. Então, em Cristo nós fomos feitos herança. Mas quando fala aqui no versículo 18, ele está falando também dessas heranças do porvir, que são essas bênçãos. Por isso que ele diz, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Então, nós fomos feitos herança em Cristo e também temos herança como santo na igreja. Na igreja, nós também temos direitos a essas bênçãos espirituais. Colossenses capítulo 1, versículo 12 fala dessa participação da herança dos santos, ou seja, tudo aquilo que Deus planejou conceder aos fiéis. Então, essa bênção é o que Deus já planejou para nós de antemão. Essas bênçãos gloriosas. E Paulo está querendo deixar bem claro ali para os irmãos em Efésios que eles têm essas bênçãos na vida deles. Eles precisam trazer a consciência, mas eles já possuem essa bênção. Vamos ver aqui o que diz o nosso livro de apoio, quando o autor fala dessas bênçãos. Deixa eu fazer a leitura aqui. O uso... Ele diz assim: nesse pressuposto, a herança abrange as muitas riquezas da glória. Refere-se então às maravilhosas bênçãos que acompanham o plano da salvação. Aquelas que já usufruímos, tais como perdão, a adoção de filho,
o selo do Espírito Santo e as que serão desfrutadas no porvir, conforme Colossenses capítulo 1, versículo 22. É desta maneira que o autor ele fala dessa herança incorruptível que é para nós. Pedro fala herança incorruptível, incontaminável, que não se pode murchar e guardada nos céus. Na primeira epístola, capítulo 1, versículo 4, 1 de Pedro. Então, que nós possamos louvar a Deus mais uma vez por tão gloriosas bênçãos concedidas a nós através de Jesus Cristo. Nós fomos adotados, logo passamos a ser herdeiro e co-herdeiro em Cristo. Dando continuidade aqui, vamos ao verso 19. Lembrando que é uma sequência de texto no qual Paulo está falando ali o motivo dele ter orado aos irmãos em Éfeso, para que eles tivessem seus olhos iluminados e pudessem entender a esperança da vocação, para que no seu entendimento eles entendam a riqueza da glória e também qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. Aqui Paulo usa o termo sobreexcelente, o termo grandeza, para explicar o poder de Deus sobre nós. O uso desses três termos, o poder também, para falar de Deus, ele tem a intenção de manifestar o inexprimível ou a incalculável grandeza do poder de Deus. Então ele usa esses termos. O termo sobreexcelente ele foi usado apenas por Paulo no Novo Testamento. Ele tem a intenção de apresentar, de deixar clara a supremacia do poder de Deus, enfatizando assim que apenas Deus é capaz de realizar e transformar e salvar o homem. Tudo o que ele fala com ele sobre as bênçãos espirituais e toda essa grandeza do poder, somente Deus pode fazer. Conforme capítulo 2, versículos 1 e 4, que Pedro fala também ali na sua carta, traz aqui também uma ideia deste poder. Eu vou ler também um pedacinho do 3. Visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude. Falando aqui do poder divino, pelos quais ele nos tem dado, através desse poder, grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Então é o poder de Deus que faz isso na vida do crente. Não vamos entender aqui ou pensar que esta afirmação implica também em assegurar a salvação do crente, independente do que ele faça de errado. Nós não temos nada na palavra de Deus que garante isto. O que nós fizermos de errado pode nos afastar de Deus. Se nós permanecermos nesse erro, nós podemos sim perder a nossa salvação. Porque lá em Hebreus capítulo 6 e 11, fala do cuidado, isso é o nosso esforço, é a nossa parte que nós devemos ter para completar a certeza da esperança. Amém? Então também tem a nossa parte. No versículo 19 ainda, fala assim: nós que cremos segundo a operação da força do seu poder. Na nova versão atualizada, a NAA, fala segundo a eficácia do seu poder. O poder de Deus capacita-nos para que usemos estas riquezas concedidas a nós. A palavra operação, ela traz o significado de energia ou eficácia, conforme Colossenses 1:29. A palavra força, ela traz a ideia de intensidade,
poder com força digno de um mestre, e esta força é citada em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 16, 1 Pedro capítulo 4, versículo 11, 1 Pedro ainda capítulo 5, versículo 11, Judas, versículo 25, Apocalipse capítulo 1, versículo 6 e capítulo 5, versículo 13, ainda do livro de Apocalipse. O poder é o sinônimo desse termo, significa ou traz um entendimento de plenitude do poder de Deus. Nós servimos a um Deus que tem poder para salvar o homem, poder para que o Espírito Santo venha morar em nós e nos revele as suas verdades, poder também, conforme o versículo 20, que quando foi manifestado, que manifestou em Cristo, o ressuscitou dos mortos, o pôs à sua direita. Este poder de Deus ressuscitou Cristo da morte. Nós vamos ver ainda no terceiro tópico, né? Que é nos outros versículos. Ele ressuscitou a Cristo nos mortos. E o que isso traz para nós? Que ensino traz para nós? Nós vamos ver já. Pondo a sua direita nos céus. O autor da nossa lição, ele diz que Paulo ele fala desta maneira, ele traz esses termos para explicar o poder de Deus, devido aos cristãos ter vindo de um lugar de muita idolatria, deles serem antes um povo muito idólatra. E a gente vê em diversas cartas uma constante desse povo de querer voltar atrás. Então Paulo aqui, ele traz aqui uma explicação, ele traz para eles, através de revelação, este grande poder. Não existe um poder maior que o do nosso Deus. No verso 20 e 21, Paulo cita os 3 exemplos que eu falei desta força. 1 é a ressurreição de Cristo, 2, sua ascensão à direita de Deus nos céus, e o terceiro, a sua elevação acima de todo principado, poder, potestade, domínio, de todo nome. Veremos logo mais cada um desses exemplos aqui, explicando no que isso interfere na nossa salvação. Ou que bênçãos, quando Deus faz isso com Cristo, que bênçãos traz para nós, os crentes, nos dias atuais. Nos versos 20 e 21 diz assim, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade, domínio, de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Então os versos 20 e 21, ele trata da ressurreição de Cristo, e nós vamos entender aqui o que isso traz de bênçãos para nós, porque Paulo está falando deste poder que fez isso, que trouxe a vida a Cristo, e no que isso infere ou traz na vida dos irmãos de Efésios e também na nossa. Nós vamos fazer aqui, trazer alguns outros textos para explicar isso daqui. O poder que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos, conforme Atos, é a primeira grande evidência do poder de Deus manifestado em Cristo. Temos outros poderes de Deus manifestado em Cristo, o próprio nascimento, mas este daqui foi manifestado a todos, porque todos viram Cristo morrendo e viram depois ele em vida, andando entre eles. O Novo Testamento descreve a ressurreição de Cristo como obra do poder de Deus. Vejamos que Pedro, no seu primeiro discurso, ali em Atos capítulo 2 e 24, ele acrescenta que foi Deus quem fez isso, por seu poder. E ainda traz como testemunhas,
os apóstolos, em Atos capítulo 2, 32. Atos 3 e 26, por ocasião ali da cura daquele coxo de nascença, ele declara que o poder de Deus ressuscitara a Cristo. Então Paulo faz algumas menções ali a quando Cristo ressuscitou. E Paulo também, quando ele está ali no Areópago, em Atenas, ele descreve o poder de Deus aos atenienses e diz que a prova desse poder foi a ressurreição de Cristo dentre os mortos, conforme Atos capítulo 17, versículos 30 e 31. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 20 a 22, diz que Cristo, ao ressurgir dos mortos, foi feito primícia dos que dormem. E em 1 Tessalonicenses, que eu vou estar lendo, capítulo 4, versículo 14, diz assim: porque se cremos que Cristo, que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Assim como Cristo morto, Deus o fez ressurgir, também fará com aqueles que morreram em Cristo. Está aqui explicado, melhor explicado no versículo 16, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então, esse poder de Deus manifesto ali na ressurreição de Cristo será o mesmo poder do momento ali no arrebatamento da igreja, quando ressuscitar aqueles que primeiro morreram em Cristo e depois a nós que estivermos vivos que seremos arrebatados. Então é o poder de Deus que fará isso. Louvado seja o nosso Deus, que nos salvou e ainda prometeu nos buscar. Esta verdade também está registrada em Efésios capítulo 2, versículo 6, João capítulo 5, versículos 28 e 29, Filipenses capítulo 3, versículos 20 e 21. E ainda no verso de número 20, ele citando-os, ressuscitando-os dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus. Nós sabemos que já havia uma promessa messiânica a respeito de Cristo, conforme Salmos capítulo 110 e Atos capítulo 1, versículo 6. E lembrando também que Estevão, o primeiro mártir, ele vê Cristo à direita de Deus. Então já havia uma promessa messiânica, e aqui Estevão viu, foi comprovado a presença de Cristo à direita de Deus, conforme ele prometera. E esta elevação de Cristo à direita de Deus também é uma obra do grande poder de Deus, e este triunfo também está assegurado aos salvos, conforme 1 Coríntios capítulo 15, versículos 56 e 57, e também traz para nós a ideia da nossa vida, uma participação na vida celestial. Em Efésios capítulo 2 e versículo 6, diz que quando nós aceitamos a Cristo e estamos salvos na pessoa dele, nós nos assentamos em lugares celestiais. E ainda no versículo 21 trata da exaltação do nosso Jesus, acima de todo principado e poder e potestade, domínio, de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Isso daqui foi feito através do poder de Deus. Nenhum nome há maior do que o nome do nosso Jesus. Pensa aí no maior título que tem nesta terra. O nosso Cristo é maior. O nosso Cristo, ele está acima de todo poder. No livro de Apocalipse diz que chegará um dia que todo joelho se dobrará e
entenderá que ele é o nome excelente que Deus propusera a todas as suas criaturas. Todo joelho se dobrará diante dele. Não devemos temer nada nem ninguém, porque o nosso Deus, ele é grande e ele é poderoso. O resultado efetivo da exaltação do Messias traz duplo benefícios para a igreja. O autor diz aqui, primeiro, que Deus fez a igreja, fez Cristo cabeça tanto do universo como da igreja, Efésios capítulo 1, 22. E segundo, que Deus designou a igreja para ser expressão plena de Cristo. A exaltação de Cristo traz para nós também essas duas verdades aqui, essas duas certezas, que Cristo é a cabeça da igreja e também do universo, e que designou a cada um de nós como expressão plena de Cristo, com missões no mundo, com missões de evangelizar, com missões de levar a palavra a todas aquelas pessoas que ainda não receberam, para que eles venham fazer parte da sua igreja. No versículo 22 diz, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Louvado seja o nosso Senhor, e que nós possamos ficar com essa mensagem no nosso coração, entendendo que se nós ainda não entendemos qual é todo o plano de Deus para nós, que nós possamos pedir o entendimento do Espírito Santo, para que nós possamos usufruir com plenitude de todas essas bênçãos que Deus tem para todos nós. A conclusão da nossa lição diz, embevecido com as bênçãos espirituais, Paulo mantém a adoração contínua ao eterno Deus, atitude que deve ser seguida por todos os salvos. A compreensão das dádivas da salvação demonstra o excelso valor daquilo que Deus fez por nós. Seus atos poderosos viabilizam a transformação e a glorificação dos que creem. Aleluias, glorificado seja o nome do Senhor. Quero te agradecer por estar comigo até o final dessa lição. Que Deus venha abençoar você, venha abençoar a sua casa, a sua igreja e a escola dominical a qual você pertence. A sua escola dominical, ela vai acontecer no dia que você vai ali na sua igreja para estudar com os seus irmãos em Cristo naquele lugar, com o seu professor. Deus abençoe vocês.